Olá, estamos aqui para mais um Questão Não Tem X e hoje nós vamos falar sobre planos. Sim, ontem eu coloquei uma citação do Michel Levin, que é um autor contemporâneo francês, em que ele diz: planos são sonhos com datas para se realizar. E eu queria chamar a atenção para nós pensarmos um pouquinho sobre a importância de fazer planos, principalmente quando nós vemos o final do ano a aproximar-se. Às vezes as pessoas pensam que fazer planos é algo que nós fazemos, por exemplo, no início do ano, algo que tem necessariamente um dia, uma data certa para começar. Mas eu queria focar aqui nessa frase que eu coloquei, em que ele coloca, na verdade, a meta, o dia para terminar. Então, planos são sonhos com datas para se realizar. E aí nós temos que ter claramente a ideia de por que planejar, né? Muitas vezes isso é um assunto pouco, digamos assim, pouco agradável para muita gente. Seja, por exemplo, porque fazer planos dá trabalho, no sentido de que planos precisam ser pensados, precisam ter prazos, precisam ser execuíveis, precisam ser, digamos, trabalhados, né, para que não seja simplesmente um achismo, uma vontade, ou de uma forma poética, digamos lá, um sonho. Porque muitas vezes, quando nós caímos nesse excesso de subjetividade, nós colocamos sempre para frente. É uma eterna procrastinação. E isso não é bom, logicamente, isso não nos faz bem de maneira alguma. Outras pessoas, quando muitas vezes tocamos no assunto de planejar e sobre a importância de planejar, podem levantar duas questões. Por exemplo, vamos lá pensar dentro da educação. Nós salientamos que o planejamento é fundamental, que é uma ferramenta a favor do professor, é algo que auxilia o trabalho, que organiza, que ajuda. E muita gente diz algo do tipo: mas para que eu vou planejar se não vai ser assim? Se eu não vou conseguir fazer desse jeito? Se há sempre, digamos assim, interrupções, problemas, contratempos, há sempre algo para quebrar, para não, de fato, acontecer os planos como deviam ser. Ou se o terreno, digamos, onde eu preciso trabalhar, ele não é o ideal. Então, os meus planos não conseguem ser estabelecidos. E aí nós precisamos levar em conta que tudo que foi levantado aí, nós podemos pensar como variáveis. E se são variáveis previsíveis, se já são esperadas, a ideia é que elas têm que estar incluídas nos planos. Então, o planejamento é sim essencial, exatamente porque sem um plano, nós não sabemos onde vamos chegar e provavelmente nós não chegaremos ao lugar onde queremos. Então, quando nós temos planos, nós temos metas, nós temos um prazo, nós temos um tempo, nós temos uma construção, um trabalho que é coerente. E é bem mais fácil chegarmos a algum lugar dessa maneira do que um dia depois do outro sem rumo. Uma outra questão que muitas vezes é levantada é quando estamos num outro contexto. Quando nós ampliamos essa questão dos planos, falamos, por exemplo, não sobre um planejamento docente ou sobre o plano de aula, planos de curso, mas quando nós falamos dos planos para a nossa vida. E alguém diz assim: mas ao acaso, há as, as coisas que não dependem de mim. E, de novo, há inúmeras possibilidades a serem levantadas aí contra o planejar. Mas vários estudiosos de diferentes ramos apontam uma direção contrária. Então vale a pena olharmos isso com cuidado, não acham? Então vamos lá. Por exemplo, dentro da perspectiva da,
da logística, da administração, da organização, nós temos a questão de que não planejar é planejar falhar. E por quê? De novo, se há tantas variantes, se há tantas coisas a levar em consideração que tendem a não contribuir com o sucesso do nosso trabalho, do nosso esforço, é preciso ter sim um plano muito bem elaborado, muito bem pensado, para que de fato cheguemos a um bom porto, a um bom lugar. E essa questão de que nem tudo depende de mim, isso invalidaria qualquer outra situação na vida, porque nós vivemos em sociedade e muitas coisas não dependem de nós. Assumir isso como algo que impossibilita é completamente absurdo. É, por exemplo, você pensar que você não vai mais se alimentar porque você não tem o controle sobre os alimentos, como é que eles foram plantados, como é que eles chegaram ao supermercado. Então, na ausência do controle, a melhor opção é isentar-se deles. Já sabe qual seria o final, lógico, não é? Então, mesmo que eu precise admitir que a alimentação não, a minha alimentação não depende, eu não tenho total controle sobre ela, quando eu penso, por exemplo, na origem dos alimentos, no processamento deles e tal. Mas isso não invalida que eu preciso me alimentar e que eu posso gerir parte desse processo. Então, eu posso, por exemplo, optar por alguns alimentos, eu posso ter informações sobre a origem de alguns alimentos, eu posso escolher o preparo deles, a combinação entre eles, enfim, há uma infinidade de variáveis aí que precisam também ser contempladas. Isso é tão óbvio. E por que, novamente, nós precisamos sempre dizer o óbvio? Porque nós mesmos precisamos ouvir de vez em quando o que deveria ser implícito. Isso é meio estranho, mas é verdade. E quando nós vamos para uma outra perspectiva, e nós falamos em planos de vida, podemos ter uma resistência em que alguém diz assim: ah, mas é Deus que controla todas as coisas, então eu não preciso planejar nada. E nós temos aí uma questão, um problema teológico muito grande. Então, que logicamente ultrapassa imenso esse espaço do nosso podcast. Mas, para ser bem conciso, geralmente quem levanta argumentos desse tipo costuma citar Provérbios quando diz que o ser humano pode fazer muitos planos, o homem faz muitos planos, mas a palavra final vem do Senhor, ou quem decide é o Senhor, depende da tradução. Isso está em Provérbios 19, 21. Também está em Provérbios 16, 9, quando diz: o homem, seu coração faz muitos planos, mas o Senhor determina os seus passos. Lembrando que nós nunca podemos nos guiar por textos descontextualizados. Então, obviamente, há aí duas esferas, a nossa humana limitada e a divina, que contempla todas as coisas, mas Deus nunca nos pediu para não fazermos planos. Pelo contrário, no mesmo livro, em Provérbios, no mesmo capítulo onde foi tirado esse versículo, versículo 9, ele diz, no versículo 3, um pouco mais acima, quando ele começa a falar isso, ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E aí você fica: mas como assim? É preciso, de novo, ter contexto. É preciso analisar o texto na sua profundidade, é preciso analisar o livro completo. E se nós nos depararmos nesse texto, no livro de Provérbios, o que é que vem sendo construído e ensinado a respeito do planejar? É que nós planejamos bem, nós vivemos bem a nossa vida, os nossos passos são direcionados quando nós escolhemos andar com Deus. Isso não tira a nossa capacidade de escolha.
isso orienta muito melhor as nossas escolhas. E isso é algo que nos abençoa, nos favorece, não que nos poda, não que nos restringe. Então, em vários momentos, nós vemos a importância de ter planos, de fazer planos, mas que os nossos planos estejam aliados, sejam guiados pela vontade de Deus, pela Sua palavra. Por quê? Porque a Bíblia também diz que Ele tem bons planos para nós, planos de paz e não de mal. E muitas vezes nós não conseguimos controlar todas as variáveis, como falamos, ou muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo antecipar. Mas Deus não é pego de surpresa por nada. Quando nós confiamos em Deus, nós podemos descansar que aquilo que foge ao nosso controle não foge ao de Deus. Então, não é que nós não devemos fazer planos. Nós podemos e devemos fazer planos e que esses planos sejam muito bem construídos. Mas nós sabemos que o melhor plano para qualquer um de nós vem de Deus e que Ele não nos amarra, Ele não nos para, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele caminha conosco. E que quando os nossos planos falharem, quando as variáveis forem diferentes do que nós tínhamos previsto, nós ainda podemos confiar que nós teremos um bom caminho quando caminhamos com Ele. Então, sim, o ano está acabando, falta 3 meses, mas eu ainda tenho muita coisa para viver nesse ano. Eu acredito que você também, se Deus assim permitir. E vamos fazer planos, vamos reorientar os nossos planos, vamos refazer, vamos desengavetar planos, vamos ousar viver esses planos e que Deus nos abençoe e que nós possamos estar sempre mirando à frente, porque estacionar, parar, estagnar não é uma opção. Vamos adiante, planejemos e vamos lá, vamos viver. Então, até a próxima. Tchau, tchau.